Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Começa agora Bocadinhas. 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 Alô, alô, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, seja lá quem você for, de onde você estiver, é um prazer estar aqui, sempre, é um prazer, né? É muito legal isso. É uma coisa muito única, né, Bocadinhas, porque a gente vai fazer aí, né, não exatamente agora, né, mas vai chegando cada vez mais próximo. Eu tenho sempre essa noção por conta de ser uma data próxima do meu aniversário, que a gente tá caminhando pros nossos 3 anos de existência, né? São 3 anos onde todas as quartas-feiras você ouviu um episódio novo do Bocadinhas. Isso é uma coisa bem chocante pra mim, assim, né? Porque eu sempre fui um cara que tive problemas com rotina, né? E com repetições e com coisas que tendem a ficar maçantes. Mas o Bocadinhas, né? Claro que a gente passa por altos e baixos, né? A gente passa por fases, mas ele nunca foi uma obrigação pra mim. E eu acho isso bem legal, assim. É uma coisa que não me perde e que me dá uma outra visão sobre mim, né, de que às vezes eu acho que eu sou uma pessoa assim, que eu falo, mano, eu sou isso, eu não consigo ter uma rotina, eu não consigo fazer algo por muito tempo. E aí é legal ter essas coisas que quebram a nossa cara a respeito de nós mesmos, né. Caralho, voou uma pomba por cima de mim aqui, rapaziada. Deus mandando sinais, né, ele não para de mandar sinais, ele é muito perfeito. E, bom, esse vai ser um episódio que eu tô sozinho, infelizmente, né. E estou um pouco longe do Dr. Marcelo Lindão pra gente gravar junto esse episódio, mas vai ser legal porque eu tenho bastante coisa pra falar, então eu sinto que ele já seria quase que um monólogo, né? Mas a falta do Marcelão sempre é sentida, é um pilar muito importante para esse programa. Mas vamos lá. Hoje é um programa diferente, que eu acho legal fazer isso, principalmente quando a parada ainda tá rolando, né, que é o caso aqui. Eu estou nesse momento numa viagem que eu sempre quis fazer e, né, eu sou privilegiado de ter a condição tanto de liberdade de tempo quanto de liberdade financeira também para poder fazer isso, né, que acho que é uma das coisas mais legais que tem para fazer, né, conhecer lugares, conhecer culturas e, né, estar em lugares diferentes, porque é uma coisa que abre muita cabeça, né, que desfaz muitas verdades prontas que a gente tem na nossa cabeça e nos deixa abertos aí para entender que o mundo é muito mais do que a gente imagina. Eu estou nesse momento em Cape Town, ou Cidade do Cabo, em português, que é na África do Sul. Estou no fim da minha viagem aqui, que tá durando, né, 15 dias, que é um tempo bom, né, e antes de embarcar nessa viagem eu ficava falando, mano, porque eu tenho isso, né? Eu me planejo para coisas legais e eu já cheguei até a perder o ânimo de fazer essas coisas por conta da minha ansiedade. A minha ansiedade não me deixar ficar feliz por algo bom, sabe? O medo de algo dar errado, o medo de alguma coisa ruim acontecer, um pânico irracional, assim, que já me fez até desmarcar viagens ou compromissos legais que eu tinha, oportunidades legais que eu perdi por conta dessa porra que a gente tem na cabeça, né? Muita gente passa por isso e é uma merda, né? Então eu tive um pouco dessa ansiedade, né? Foi uma viagem que eu planejei em janeiro, olha só, né? Conceitos de Lucas quebrando paradigmas de Lucas aí, né? O cara planejou uma viagem, quanto tempo? 9 meses antes de viajar, mais, né? Quase 10 meses antes de viajar. Então, pois é, mano, uma nova versão minha vem tomando forma aí, né? O tal do retorno de Saturno mesmo. E aí eu por várias vezes pensei, né? Putz, é muito tempo, putz, o que eu vou fazer lá? Putz, se der alguma coisa errada e não dá, eu vou ficar muito tempo fora de casa. E aqui, né, é sempre assim, né? Quando você chega num lugar, você vê que tudo faz sentido e, cara, eu tô triste de ter que ir embora, né? É uma viagem que, tipo, agora o que tá me deixando ansioso é saber que vai acabar e falou, não quero que acabe. Então eu vou contar um pouco pra vocês de como foi essa viagem e ao mesmo tempo dar dicas, né, pra você que tem essa vontade, que tem planos, condições pra fazer isso, porque eu acho importante, né? E muitos, inclusive Bocadinhas, talvez já tenham feito esse passeio, né, ou algo parecido. Vou até pedir pra vocês deixarem aí nos comentários se você já veio pra África, em algum país da África, né. No caso eu vim pra África do Sul. E, enfim, é uma coisa, né, eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade, porque eu, né, cresci debaixo de uma cultura muito ocidental, né, bem doutrinadinho pela cultura norte-americana, né,
Até, pra mim, acho que é um pouco mais do que outras pessoas, né? Porque até o lance, por exemplo, eu não sou um cara que assiste muito... Não assiste muito não, né? Eu nunca vi um anime, né? Eu nunca vi um Naruto, nunca vi nenhum Dragon Ball. E por uma questão de onde eu tava em cada momento da vida, assim, né? Não é nem, tipo, me negar a fazer algo. Mas é não ter tido esse contato mesmo, por questões de circunstâncias específicas da vida. E então, pra mim, tá sendo muito importante, né? No mês passado, sei lá, eu fui pra Arábia Saudita, né? Que a gente até gravou um episódio lá com a Luma, com o Marcelo e tal. E muita coisa acaba sendo muito chocante pra mim, né? Ver que existe um mundo além do Ocidente, e eu tô muito inclinado pra me programar pra conhecer esse outro lado do mundo, né? De pessoas... Eu nem fui muito pra lá ainda, né? Nem fui pra lugares muito, tipo, caralho, aqui realmente o bagulho é diferente. Mas enfim, só essas experiências aí já estão me servindo pra repensar sobre muita coisa, né? Eu sempre fui um cara muito ligado a experiências com animais, né? Desde criancinha eu sempre fui muito conectado, mano, com os bichos. Eu tive minha fase com peixe, tive minha fase com pássaro, tive minha fase com... Né, como minha mãe nunca deixou a gente ter cachorro, ela sempre falou que se entrasse um cachorro em casa, ela saía. Eu fui rodeando, comendo pelas beiradas, tendo todo tipo de animal que eu podia, até ela ceder e a gente poder ter um cachorro, né, que foi já na minha fase adulta. Mas enquanto isso eu tive codorna, pato, coelho, pássaro, peixe, planta. Mano, tive todas essas fases aí, né? Sempre fui um cara muito... Acho que eu talvez tenha herdado isso do meu pai, né? Um cara muito sensível, assim, quando o assunto é natureza e animais e tal. Então você imagina que a viagem para a África, né, passa também pela cultura, né, dos africanos e tal, e de querer conhecer um pouco mais, mas muito por esse aspecto da vida selvagem aqui, né, de ser o berço de tantos animais fantásticos e onde habitam, que inclusive me despertou uma vontade que já era saliente em mim, mas que agora é ainda mais, né, que é de conhecer um pouco mais da fauna brasileira, né. Tipo, eu já estive na Amazônia, mas sempre quis muito ir para o Pantanal, né? Imagina, lá deve ser bagulho doido de bichos e tal. Aí, mano, minha viagem pra cá foi o seguinte, a gente ficou 5 dias, falo a gente porque eu montei um grupo de 10 pessoas, né? Uma grande excursão de amigos, pessoas próximas a mim. A maioria vocês não conhecem, que são meus amigos pessoais, mas tem a Tris e o Calango que estão aqui, que vocês já devem conhecer, que toparam vir também, e, mano, tipo, muito legal. É muito interessante fazer essas viagens em grupo, assim, é uma experiência, né? Uma experiência, quase um estudo antropológico, assim, né? E um teste de convivência. E, mano, deu tudo muito certo. O pessoal é muito, muito legal, né? E eu juntei pessoas que não se conheciam direito, a maioria, e coloquei no mesmo balaio aí, e, enfim, deu certo. Inclusive, mano, eu roteirizei toda a viagem, tô mó orgulhoso, mano. Fui um cara organizado, né? Vou lançar minha agência de turismo, logo mais vai chamar Chu Passeios, né? Eu só preciso entender qual que é o que eu vou fazer de conexão para ter esse Chu aí, mas o Passeios, né, já faz total sentido. Enfim, a gente começa a nossa viagem em Joanesburgo, que é uma cidade capital da África do Sul, se eu não tô enganado, né? Posso estar falhando um pouco aqui no meu conhecimento geográfico, mas, mano, é um voo surpreendentemente curto, assim, né? 7 horas e meia de São Paulo pra cá, um voo direto, suavão. E aí de lá a gente alugou um carro. E foi bem legal, porque a gente alugou um carro meio van, assim, né? Um carro da Hyundai. Que, putz, é Satira? Sei lá, mano. É um carro da Hyundai que eu acho que só tem aqui, porque eu vejo ele toda hora aqui, eu nunca vi no Brasil. Mas me deu vontade de ter um desse no Brasil, mano, pra levar a rapaziada por rolê, todo mundo confortável. E, mano, mó brisa, né? Porque aqui, colônia britânica, né, e tudo mais, então você já tá ligado, né, que a mão aqui é inglesa, ou seja, os carros vai tudo na contramão, o volante é na direita, e eu falei, mano, como é que vai ser essa experiência aí, né? Ainda bem que o carro era automático, mano, porque imagina, eu falei, a coisa mais... Falei, mano, acho que eu até consigo acostumar com o volante na direita, mas como é que eu vou trocar de marcha com a mão esquerda, mano? Minha mão esquerda eu não consigo nem segurar um lápis, né? E tem bastante carro manual aqui ainda, né? Não é igual aos Estados Unidos ou outros países que são mais desenvolvidos, que você já não vê carro manual há muito tempo, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é isso. E aí eu falei, mano, que brisa, né, que vai ser. E foi estranho, né, de início, assim, né, você demora um tempo pra pegar, você fala, nossa, tô na contramão, toda hora, nossa, tô na contramão, dá vontade de jogar o carro na outra pista e bater de frente com o outro. Mas, no geral, foi bem tranquilo, assim, e de Joanesburgo até o lugar que a gente ia ficar, que a gente pegou eu quis muito ter essa experiência, porque eu dei uma pesquisada, e eu filmei tudo aqui, né, aí só falta eu ter... Mano, eu vou jogar bem a real pra vocês, tá, vocês que aqui eu me sinto muito seguro pra ser 100% franco e honesto. As minhas últimas viagens, eu gravei muita coisa, né, vocês sabem que eu adoro fazer conteúdo de viagem, a galera que me acompanha no YouTube
YouTube aí de mais tempo sabe, né, que era uma marca registrada do meu canal, uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu sempre fiz isso, sempre gostei muito de fazer isso, sempre gostei do meu jeito de contar as histórias e tal. Mas eu acho que, cara, é muito louco, né? Porque depois de tanto tempo na internet, você vai mudando tanto o seu jeito de pensar e o seu jeito de se autoanalisar e as suas cobranças sobre si mesmo, que eu sinto que eu tô numa longa fase de tentar entender o que eu sou e o que eu faço exatamente, sabe? Porque como eu sempre fiz muito de tudo, eu acho que eu me perdi um pouco nessa né, eu comecei a falar, mano, isso daqui, as pessoas não estão interessadas nisso, eu comecei a criar um medo meio irracional de, cara, isso aqui eu vou postar, as pessoas não vão gostar, isso aqui eu vou postar, isso aqui é nada a ver, isso aqui ninguém quer ver, ninguém tá interessado nisso, isso aqui vai pegar mal, né, porque a internet também virou um lugar, sempre foi um lugar hostil, né, mas eu acho que isso vem crescendo cada vez mais, e eu acho que eu fui me escondendo dentro da minha casquinha, assim. Aí esse lance de eu gostar tanto de fazer esses vlogs de viagem, ter gravado várias viagens que eu fiz e não ter soltado nenhuma, eu não lembro nem quando foi o último vídeo de viagem que eu soltei, passa muito por isso, assim, né, por essa, mano, é uma... É meio louco até quando eu falo em voz alta, porque parece muito idiota, né? Mas é uma insegurança meio tosca, assim, de falar, mano, eu não sei se isso aqui tá bom, se isso aqui é legal, se as pessoas... Sabe, eu acho que às vezes eu sinto que eu perdi a habilidade de fazer a parada, mas aí eu vejo, várias vezes eu me mostro que, não, pô, eu sei fazer ainda, né? Eu sou uma versão melhor do que eu já fui, né? Eu me lapidei, eu aprendi com coisas, né? Só que esses medos e essas inseguranças, eles jogam a gente pra esse lugar de pensar que a gente não é capaz, que a gente não é interessante, e aí a gente acaba se tornando pessoas menos interessantes mesmo. Então é uma parada bem traiçoeira, assim, mas enfim, eu documentei bastante coisa aqui e eu quero muito transformar isso num vídeo, e eu coloquei isso como objetivo, e agora que eu tô verbalizando isso e documentando aqui, eu acho que fica mais difícil eu fugir dessa responsabilidade, né? Então, caso isso aconteça, podem me cobrar na DM, podem ir na minha casa com foices e tochas na frente lá, que eu vou ceder a pressão. Eu preciso de um pouco de pressão às vezes, mano. Sinto que vocês são muito de boa comigo. E aí tá, né, a gente pegou essa van e eu fui dirigindo, né, foi a excursão do tio Lulu, mas era uma van de 9 pessoas, a gente tava num grupo de 9, exatamente. Era isso? É isso. Só que tinha um porém, né, a gente precisava levar as malas, né. Se você tá falando que tem 9 pessoas, isso significa que são, por baixo ali, umas 18 peças de bagagem, né, considerando uma bagagem de mão, uma bagagem maior. Então eu falei, gente, a gente tem que considerar que essas malas vão ter que ir em algum lugar, né, e aí o que vai fazer? Vamos ter que alugar outro carro. E aí eu fiz isso, aluguei um outro carro mais normal assim, pra ir 2 pessoas, né, um passageiro e um copiloto, levando só as malas. E foi o que aconteceu, 2 amigos nossos fizeram essa missão aí, enquanto a gente foi na excursão do tio Lulu, que foi bem legal. Foram, mano, de Joanesburgo até onde a gente foi, que é o Kruger Park, que é o, talvez, se eu não estiver falando bobagem, o maior parque nacional da África, né, e um dos mais conhecidos do mundo, que é uma área gigantesca de terra, savana, e, enfim, que guarda em si muitas espécies de animais, daquelas mais badaladas, né? Papo de Rei Leão e etc. E, pô, eu tava muito animado porque esse Airbnb que eu peguei, ele era meio que dentro da savana, né? Ele era meio que ali, assim, tava entre a vida selvagem. Acho que de tempo de estrada deu umas 5 horas, mas deu um pouco mais, né? A gente saiu do aeroporto umas 2 da tarde e chegou lá umas 9 da noite, né? Então, enfim, deu um bom tempo aí de estrada por conta de paradas, né? Mano, 9 pessoas viajando, toda hora alguém quer mijar, toda hora alguém quer parar pra fazer alguma coisa. Então, né, a gente também foi meio na moral, assim, né? Tava conhecendo o lugar, paramos pra almoçar, né? Enfim, muitas perguntas, poucas respostas, muitas primeiras vezes de todo mundo, ninguém nunca tinha vindo pra cá. E, enfim, a gente chegou no Airbnb e, cara, era uma casa bem legal, assim, bem no meio do nada, assim, uma casa rusticona, bem espaçosa, confortável, né? Eu adoro camas, mano. Eu sou um cara que gosta muito de ficar deitado. Eu adoro cama de hotel, adoro cama de Airbnb arrumadinha, assim, com aquelas fronhas gostosas, aquelas roupas de cama branquinha. Nossa senhora, meu Deus do céu, como é bom ficar horizontal. E... ai, mano, só de lembrar da maior saudade. Já o bagulho foi agora há pouco, tá ligado? Muito louco essa sensação de ter saudades de um momento que você tá vivendo, né? Missing the good old days and the good old days are today. E aí a gente se instalou lá no Airbnb, né?
a gente ficou pouco tempo lá, né? Porque, né, você pensa na teoria e tudo parece muito legal, né? Eu falei, tá, uma casa no meio do nada, muito legal, todos os amigos. Eu falei, bom, mas se a gente for fazer isso por 5 dias, pode ficar um pouco longo, né? Então a gente acabou dividindo essa estadia do Airbnb com um hotel, que aí já era um negócio mais, tipo, mais opções de atividades, mais integrado, mais próximo do Kruger Park, né? Que esse Airbnb que a gente pegou era um pouco afastado. E eu falei, bom, acho que parece a coisa mais ideal a fazer, né? A gente fica 2 dias no Airbnb, que é bom, dá tempo de todo mundo fazer tudo, aproveitar lá e tal, não sei o quê, beber, jogar um joguinho de tabuleiro, não sei o quê. E depois a gente faz essa troca aí pra ir pra um hotel, né? Negócio mais integrado com a civilização, com mais interações humanas, senão daqui a pouco não tá ninguém aguentando mais se olhar na cara, que a gente fica preso uns com os outros todo esse tempo. Então tudo são coisas que você tem que levar em consideração, né? A convivência humana pode ser uma arma perigosa. Aí a gente fez isso e, cara, a gente passou o dia que a gente passou lá no Airbnb, que a gente ficou o dia inteiro lá, moscando, a gente fez um churrasquinho e... Cara, é muito louco tu ver um grupo de zebras aparecer no teu quintal e eles virem comer cenoura na tua mão, mano. Tipo assim, zebras in natura, tá ligado? Bagulho, zebras da natureza vindo até você e você dando de comer pra elas. Javali, viado, né? Tem vários tipos de antílope aqui, né? Só naquela região ali, se não me engano, tem umas 20 espécies, né? Fora outros animais, né? Um monte de pássaro muito bonito. Tem um pássaro aqui que é pássaro bem comum aqui, que ele é azul e tem um círculo amarelo em volta do olho, assim, que é, cara, a coisa mais linda do mundo, né? Pássaro é realmente um bicho espetacular, né? Nossos descendentes dos dinossauros aí são foda. E, cara, você imagina, né? Tipo, todo mundo já ficou mega emocionado, assim, com essa situação, né? De você estar no seu quintal e ver uma zebra comendo a tua mão. Assim, né? Pô, zebra, mano, eu falo, tipo assim, né? É um cavalo com a skin listrada. Vou falar que não tem nada a ver? Não, até que a comparação faz algum sentido. Mas é um bicho bonito demais, velho. Nossa, um bicho bonito, forte, grande. E é, mano, muito foda. Eu falei, mano, caralho, velho, isso tá acontecendo mesmo. Fiquei bem emocionante já no primeiro dia, né? E falei, porra, mano, é isso, a viagem já valeu a pena já, né? Porque é isso, né, mano? Às vezes viajar pode ficar um pouco caro, né? Mas pô, é um dinheiro que você vai guardar pra quê exatamente, né? Claro, né? Se você tem... né, eu tenho o privilégio hoje de ter uma graninha sobrando pra me dar essas regalias aí, né? E eu falo, pô, se eu não vou gastar com isso, eu vou gastar com o quê, mano? Pô, o que paga isso aqui, né? Por mais caro que fosse, e nem é, né? A viagem pra África do Sul não é uma viagem cara. Se você se planejar direitinho, você consegue fazer uma viagem, e aqui as coisas são baratas, mano. Tipo, mais baratas que no Brasil, né? Não tô falando que as coisas no Brasil são exatamente baratas sempre, né? Mas em comparação com outros países, se você vai para os Estados Unidos, que a sua moeda é vezes 6, na Inglaterra, que é vezes 7, a Suíça, que é mais ainda, e outros países que são mais caros ainda. Então aqui, né, se você traçar esse paralelo com esses outros países e pensar que você está fazendo uma viagem para o exterior, né, acaba valendo bem a pena aqui, né, as coisas, né. A moeda aqui é o Rand, né, Rand sul-africano, que vale na casa dos 33, cada Rand é tipo 33 centavos de real. Então, enfim, né, o real aqui vale bastante e é muita coisa barata aqui. E enfim, né, a gente passou esse dia lá, fizemos um churrasquinho, fizemos um hamburguinho caseiro, mano, foi bem legal mesmo. E, cara, é uma experiência muito que vai ficar pra sempre na minha cabeça, assim, né, esse momento de eu alimentando as zebras lá e os javali e os viados e toda a rapaziada que colou lá pra filar uma boia, né, que a vida tava mansa pra eles, né. E eu escolhi esse período do ano porque é um período que é o período mais próximo de começar o verão de novo. Ou seja, é o período mais longe do verão, né? Então, é o momento que o bagulho tá mais seco. Portanto, os animais têm que recorrer a opções para se alimentar e beber, e tudo mais. Então, eles vêm até os humanos, né? Que eles sabem lugares que humanos podem ficar e... Falei... Essa vai ser minha maior vigarice, né? E deu certo. A zebraiada colou, os viadão colou, o javali, todo mundo veio. Fazendo uma grande festa. E, mano, iradíssimo. Muito foda mesmo. E aí a gente marcou, né? Claro que não podíamos deixar de fazer isso, né? Marcamos um safari de período integral, né? Começamos, 7 da manhã e terminamos às 5 da tarde. Um safari aí já pelo Kruger Park lá, né? Que é o tal do Parquezão Nacional. E foi também uma experiência, mano, sabe aquele dia que quando você lembra dele você tem uma sensação específica, assim, seu corpo faz uma descarga de um sentimento que você fala, mano,
tá? Me leva direto pra esse dia mesmo. Foi bem especial, mano, que é muito diferente de você ver o bicho num zoológico, assim, sabe? Você vai lá, mano, e você tá passando de carro, mano, e daqui a pouco um elefante atravessa a rua, assim, você fala, velho, que é isso? Tipo, mano, esse bicho, ele mora aqui, tá ligado? Ele mora aqui, ele tá vivendo a vida dele, né? E, mano, que bicho fantástico que é o elefante, puta que pariu, velho. Nossa senhora, eu já tinha um grande apreço, né, pelo elefante, assim, eu sempre achei um bicho muito foda, vejo documentário de elefante, várias bagulho de elefante, e, mano, sério, véio, acho que talvez eu já tenha visto, né, em zoológico, mas nem lembro, porque eu nem sei a última vez que eu fui no zoológico, mas ver o bicho ali na natureza foi uma experiência, né, e aí a gente viu hiena com um bebezinho, filhote de hiena, mó bonitinho também, bonitinho naquelas, né, o bicho é feio pra caralho, mas é lindo, né, cara, todos os bichos são perfeitos e lindos, até um shih tzu é lindo, se você olhar pela ótica certa, mas muito legal, né, ver, tipo, a natureza mesmo, assim, a mãe cuidando do filhote, né, infelizmente a gente não conseguiu ver a porra do leopardo, mano. A porra do Leonardo não apareceu pra nós, mas nós vimos um leão, mano, a gente viu um casal de leão, né, um leão e uma leoa, bicho, né, cabuloso também, né? Bicho imponente pra caralho, e a gente viu quase embate de um elefante com um leão, mano. E agora, né, que o algoritmo já sacou que eu tô aqui, ele tá me recomendando vários vídeos de leão contra rinoceronte, leopardo caçando viado lá no Kruger Park, mano, bagulho muito louco, mano. E eu vi e falei, caralho, eu achei que eu tinha visto vários bagulho, mas eu não vi nada, mano. A gente viu também vários hipopótamos, mano, a gente almoçou num restaurante lá no Kruger que, tipo assim, puta, eu esqueci o nome do lugar, mas é um restaurante que tem um campo de golfe, né? E eles se vendem como o campo de golfe mais selvagem do mundo, porque você tá literalmente dentro da savana e, tipo, não tem nada que te separe. Tipo, a galera tava jogando golfe e tinha um lago próximo ali e tava cheio de hipopótamo. Tanto que pra você jogar golfe lá, você tem que assinar um termo se responsabilizando caso um hipopótamo saia da água e venha te matar, né? Que o hipopótamo a gente sabe que é um bicho bem perigoso, né? E se ele decide que você vai morrer, não tem muito o que você fazer. O bicho bate 45 km por hora e ele destrói tudo. Ele vai te jogar longe, te pisotear, mano, transformar em patê, e só pra tirar uma pira, né, porque nem come carne humana. Então é muito louco, assim, a gente almoçou, mano, e eu ficava olhando pros hipopótamos e eu falava, mano, tá, se esse bicho decide sair da água e vir correndo aqui, eu preciso traçar um plano, preciso entender o que eu vou fazer, porque se ele decidir, é isso, né, meio que tá decidido, mas não aconteceu nada, né, acho que o bicho também, né, não fala, mano, deixa lá, né, é isso aí, né, mas a gente não sabe, né, o animal selvagem, ele é imprevisível, isso aí tem que ser falado aqui, e enfim, foi, mano, um rolê muito foda, muito foda mesmo, porque eu por vezes pensei assim, pô, meu safari, sei lá, né, parece um negócio meio bobo, né, meio turístico, normalzão, assim, né, eu sou um cara que eu sempre eu quero sair dessas coisas de turista, né? Quero ficar fazendo coisa de turista, quero fazer coisa diferente, E, mano, eu meio que quebrei a cara nessa aí também, porque eu achei muito do caralho a experiência do safari, né? E nem fui o cara mais sortudo do mundo, né? Não vi os Big Five, né? Tipo, a gente tem, na África, aqui a gente tem o Big Five, a gente, né? Os caras têm o que eles consideram os Big Five, que é uma lista de 5 animais que não é porque são os mais bonitos ou os mais, mas acho que eram os mais difíceis de caçar, talvez, ou os mais, algo assim, né, mas que são, deixa eu ver se eu lembro, o búfalo, o leão, o hipopótamo, búfalo, leão, leopardo, rinoceronte e elefante? Calma aí, deixa eu me certificar aqui. O leão, o Leonardo, o rinoceronte, o elefante e o búfalo. É isso aí mesmo, falei certo. E assim, a gente não viu nem o Leonardo e nem o rinoceronte, né? Mas o cara lá falou que, mano, o rinoceronte é muito treta de ver mesmo. É muito difícil de achar. E também é outro bicho, né? Que se ele decidir que é a tua vez, amigão, você vai fazer o quê? E aí é uma coisa muito triste, né? Que existe uma porra de uma cultura de caça do caralho, mano, que, mano, desculpa, eu tento respeitar todo mundo, eu tento não ter preconceito com culturas e tal. Mas, tipo, mano, os caras pegam o chifre do rinoceronte, tá ligado? Muitas vezes pra fins supersticiosos, religiosos, tipo, de fazer, sabe? Uns bagulho que você fala, mano, não é possível, mano. E tem até pessoas que usam o chifre do rinoceronte pra fins afrodisíacos, como Viagra. Então, eu fico revoltado com essas porra, mano. Muito revoltado com essas porra. Não entra na minha cabeça, assim, tudo que envolva crueldade com o animal. Eu sei que tem coisa que é cultural, eu sei que tem, né, eu também não quero ser hipócrita aqui, né, eu sou um cara que come carne e tal, mas, mano, sei lá, né, eu não, acho que uma coisa é você ter uma relação digna com os animais, né, de falar, beleza, eu como carne, mas é isso, né,
pessoas comem carne, é uma cultura e bichos comem carne também, mas enfim. E aí a gente não rolou de ver o rinoceronte nem o leopardo, que é um bicho muito foda também, né? E tem também o guepardo, né? Que o leopardo e o guepardo são bichos diferentes, né? O leopardo é um pouco maior, um pouco mais lento que o guepardo. O guepardo, se eu não me engano, é o bicho mais rápido do mundo, acho, né? Terrestre, pelo menos. Sem contar os que voam, né? Porque aí também fica meio roubado, né? Voando até eu. Mas é muito louco. O bicho alcança, tipo, mais de 100 km por hora, mano. É o bicho magrinho, assim, mano. Nossa, você vê um guepardo correndo, o bagulho é sinistro, pai. E aqui o guepardo eles chamam de cheetah, né? Cheetah. Muito foda, mano. Os bichos é muito foda, mano. O bagulho é os animais, rapaziada. O bagulho é os animais, mano. Pô, as criaturas perfeitas de Deus são qualquer coisa menos os seres humanos. E é muito louco observar eles e ver eles. E, mano, dá vontade de, tá ligado, mano? Descer do carro lá e tirar a roupa e falar, mano, é isso. Vou ficar aqui até morrer pra um bicho e quando eu morrer vai ser lindo também. Quero ser parte desse ecossistema aí, mano. Quero ser um bicho, mano. Quero me aceitar como um animal. E, enfim, muito foda, mano. Aí, é uma coisa bem legal de falar, no geral, sobre a África do Sul, né, que já era uma expectativa minha, né, eu traço vários paralelos entre Brasil e África do Sul, né, que é um país, né, o clima é parecido com o do Brasil, o clima das pessoas, né, então são pessoas muito calorosas, pessoas muito receptivas, pessoas que adoram saber que você é do Brasil, né, então é um lugar que eu me senti muito, muito acolhido, né, é um continente que é o berço da civilização, né, então você se sente muito conectado, né, de várias formas com o povo daqui, né? Um povo que sofreu muito, né? Assim como o povo brasileiro sofre muito, então rola essa identificação também, né? Um povo colonizado, né? Um povo que odeia imperialistas malditos e, enfim, que parece estar muito sempre do lado certo, assim, da história, né? Então, enfim, é muito legal. Acho que tá conectado com isso. Enfim, é muito foda essa troca, assim, né? Essa troca humana, sincera e genuína, assim, né? Você te dá uma esperança, né? Fala, pô, tem muita gente legal no mundo, né? Tem, né? Apesar do ser humano, né, ser uma coisa muito frustrante, né? A experiência, às vezes, de conviver com outros seres humanos, que você fala, mano, como é que uma pessoa pode ser assim? Como é que alguém pode fazer isso? Como é que, em que momento que a gente se corrompeu tanto, né? Pra ser pessoas tão mesquinhas e egoístas e, né? Tudo bem, né? Que boa parte do mundo vive debaixo de um sistema que obriga a gente a ser assim, né? Pessoas mais frias, pessoas mais egoístas, pessoas que pensam mais só em si mesmo, né? Eu não sou um cara livre de ser afetado por isso, né? Eu me vejo muitas vezes sendo egoísta e falo, mano, cara, né, não era pra ser assim, né? A gente chegou aqui com base no coletivo, né? A gente literalmente só conseguiu tudo que a gente tem hoje porque a gente se juntou e falou, vamos fazer os bagulho junto. Então, enfim, ver pessoas legais e ver pessoas que, né, que estão meio fora desse espectro, assim, dá um arzinho de esperança, né? De que existe um mundo onde existe um mundo, sabe? Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Voltando a contar sobre a viagem, mano, foi uma experiência muito foda, assim, essa do Kruger, né? Depois quando a gente foi pro hotel lá, o hotel também era bem legal, né? A gente fez o safari, depois a gente aproveitou um pouco o hotel lá. E no hotel os babuínos ficavam andando no telhado do hotel, eles vinham na janela, assim, mano, é muito foda, né? É muito... sei lá, né, mano? Eu não sei se eu sou um cara, mas acho que a maioria das pessoas é assim, né? É um negócio muito emocionante que te faz voltar várias casas, sabe? Tipo, a gente fica pensando em tanta coisa e, na verdade, tudo que a gente precisa parece estar bem ali pra gente, sabe? Tipo, né, a gente dá passos pra trás e vê que o bagulho é isso, mano. O bagulho é ver um elefante, o bagulho é dar comida pra uma zebra, né? E aí a gente tem um lugar que a gente passou depois que chama Elephant Whispers, que é um lugar, né, um lugar bem grande, assim, que eles têm 5 elefantes resgatados, né, que eles cuidam e que você pode ir lá ver eles, né, e ter interações com eles e tudo mais. E, mano, aí eu peço... Eu espero que realmente isso não envolva nenhum tipo de crueldade, que seria muito triste pra mim descobrir isso. Mas, cara, aí foi uma coisa também meio transformadora essa experiência, assim, né, de, tipo, tá com um elefante e, mano,
É um bicho muito, muito cabuloso, mano. Tipo, o bicho obedece mais de 150 comandos verbais. Pô, e o cara falava, às vezes ele tava explicando um negócio pra gente, ele falava o comando no meio da frase e o bicho obedecia, mano. Tipo, pega aquilo ali, levanta, vem aqui. Tipo, quando ele falava, teve uma hora que tem os homens, né, os elefantes machos e as fêmeas. Aí ele fala, boys, garotos, deem um passo à frente. Aí só os elefantes machos davam um passo pra frente. Aí, daqui a pouco só as elefantes fêmeas davam um passo pra frente. E eu assim, velho, como é que faz pra levar um desse pra São Paulo? Nossa senhora. E, mano, um bicho gigantesco, lindo e tão querido. E os caras estavam explicando lá, né, que existem alguns tipos de elefante, né? E tem muitas coisas legais sobre o elefante. Tipo, você consegue medir a altura de um elefante, medindo a circunferência da pata frontal dele e multiplicando esse resultado por 2. Tipo, você mede a circunferência, abre ela, se você multiplica isso 2 vezes, você vai ter a altura exata do elefante. Ele até demonstrou lá, mano. Tipo, caralho, como é que pode, né? Como é que pode, mano? Como é que tudo é tão perfeito assim? E as patas dele, né, são como se fossem braços e pernas, né? Tipo, as patas da frente são os braços e as de trás são pernas. Ele tem cotovelo, joelho, né? E, mano, é um animal muito fantástico, rapaziada. Vão descobrir mais sobre os elefantes aí, porque é absurdo, né? E ele falou sobre os sinais que o elefante dá quando ele vai atacar, né? Porque também é um bicho que, se ele decide que fudeu, né, mano? O bicho é muito sinistro. Então, falam que ele abre as orelhas assim, porque é um sinal que ele tá falando, irmão, sai. Obrigado, sai. E ele faz os sons, né? E aí falou que quando ele cola a orelha atrás, tipo assim, tipo o Naruto põe as mãos pra trás e ele abre os olhos, mano, ele falou, aí você já não foge mais, irmão. Seja lá quem ou o que você for. Muito foda, mano. Bicho foda do caralho. Puta que pariu. Enfim, tem várias outras coisas legais que a gente fez lá. A gente deu rolê dentro de uma caverna. Enfim, muita coisa foda, né? E aí a gente fez esses 5 dias de Cape Town. E depois a gente fez... 5 dias de Cape Town, não. A gente fez 5 dias no Kruger. E depois a gente veio pra Cidade do Cabo, né? Que é uma cidade muito famosa, né? Uma das mais famosas, talvez a mais famosa da África do Sul. É simplesmente um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Talvez seja o mais bonito, né? Uma cidade meio paradisíaca. É muito, muito impressionante. Uma beleza, né? Pra quem gosta de pedra, um prato cheio. Eu traço um certo paralelo com o Rio de Janeiro, né? Achei aqui uma vibe bem Rio de Janeiro, assim, o lado bom do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que eu acho muito bonita, né? E que tem riquezas naturais inestimáveis. E a gente já não fez tudo que a gente tem pra fazer aqui, né? A gente vai fazer uma trilha pra Table Mountain, que é, acho que, o grande cartão postal daqui, provavelmente. Eu, inclusive, estou olhando pra ela agora, da varanda do meu Airbnb aqui. Eu tô num lugar bem de pleiba, né, velho? Mas, eu traço esse paralelo com o Rio de Janeiro, né? E eu sei que o recorte que a gente tem da África do Sul é pequeno, né? A gente foi para 2 lugares, são lugares legais e tal, né? Então, claro que a gente, né, acho que com certeza é um lugar que tem seus pontos ruins, né? Suas desigualdades e tudo mais, mas falando sobre a parte boa, assim, é realmente uma coisa muito impressionante, né? É um país muito mais avançado do que eu imaginei, né? Em muitos pontos muito mais avançado que o Brasil, né? Mesmo com tudo que a gente sabe. Eu tive essa visão, né, pelo menos nesse pequeno recorte aí, desses lugares que eu fui. Parece já é um lugar que as pessoas normalmente falam 2, 3, 4 línguas, né? Aqui nesse país tem 11 línguas oficiais, né? Eles têm o Afrikaans, que é o Afrikaner, acho que em português, que é uma derivação derivação, existe essa palavra? É uma língua derivada do holandês, né? Porque aqui você tem, né, vários povos colonizadores e tudo mais, muita gente que veio pra cá pra tomar a terra dos caras e, né, tem isso, né? As pessoas falam inglês, é institucional isso aqui, tipo, todo mundo fala inglês. Não é aquele lugar que você fala, fala inglês, tipo, você vai pra França, fala inglês, né? Às vezes fala, né? Não, aqui todo mundo fala inglês, um inglês bom, assim, todo mundo sabe falar inglês normal, né? É uma língua bem usada aqui, né? Porque você tem muitas pessoas de muitos países aqui, né? Um lugar que tem muito branco, né? Na Cidade do Cabo tem muito branco com cara de europeu, assim, né? Porque eu acredito que seja essa herança dessa colonização, dessa chegada de ingleses, holandeses e tudo mais, né? Então você tem aqueles caras que são branco-vermelho, sabe? Que até eu pareço que não sou branco perto deles. E, né, a gente sabe que é um país que tem uma história muito rica, né? Uma história de muito sofrimento, né? O apartheid é uma coisa que acabou faz pouco tempo, né? Então, eu ainda notei um negócio meio segregacionista, aí não sei qual que é o uso da palavra, mas vocês entenderam, né? Tipo, parece que, né, eu vejo muito branco andando com branco, preto andando com preto,
né? Tipo, acho que, né, é uma coisa que se justifica, né, pelo quão recente é isso, né? Então, enfim, tem toda essa questão, assim, né? Mas é muito louco, cara. É um povo muito, culturalmente muito rico, assim, um povo muito inteligente e educado, né? Muito educado, né? Eu fiz alguns amigos aqui, que são locais daqui, e, cara, uma educação, assim, tanto no sentido de te tratar bem, quanto no sentido de, pô, os caras são bem inteligentes, sabem muito sobre muita coisa, né? Os guias aqui dos passeios são pessoas super novas, os moleques mais novos que eu, e, tipo, mano, sabem tudo sobre aqui, sabe? Então, enfim, esse é meu parecer aí. Mano, a Cidade do Cabo é uma cidade maravilhosa, cidade maravilhosa. A gente fez várias atividades, a gente foi mergulhar com foca, a gente foi ver a Ilha dos Pinguins lá, Boulders Beach, que é uma ilha que, tipo, tem uns pinguins que moram lá na praia, os pinguins ficam lá, a coisa mais bonitinha do mundo, os pinguins, puta que pariu, cara. A gente foi no Cabo da Boa Esperança, lá que é mais ao sul de Cape Town, né? Eu não sei se lá ainda é Cape Town, talvez não seja a cidade de Cape Town ainda, mas é um lugar bem bonito também, né? Que você consegue ter vistas, mano, que é inacreditável, mano. É muito, muito foda, né? As vistas que você tem aqui em Cape Town, né? E é isso, né? Essa visão minha, mais uma vez voltando naquele assunto da minha visão limitada e ocidental do mundo, né? Que você fala, mano, tem um mundo tão lindo por aí e parece que, não que eu não soubesse, sabe? Mas que eu, não sei nem se a palavra é subestimar, mas é tipo, sabe? Por que eu demorei tanto pra abrir meus olhos pra isso, né? E ao mesmo tempo que eu sabia que existia, eu, tipo, né? Acho que você tá naquela zona de conforto de falar, pô, é isso, né? Eu aprendi que o mundo é os Estados Unidos, então eu vou seguir esse caminho aqui, né? Enfim, é muito foda. É uma cidade que tem muita coisa pra você fazer. Tipo, a gente ficou aqui, quase 9 dias, acho, 9, 10 dias. E é pouco, cara. Se a gente quisesse ficar aqui mais, a gente ficaria tranquilamente e com muita coisa pra fazer, fazendo atividades diferentes, né? Tem uma diversidade de atividades. Também tem uma fauna muito presente, né? Pô, a gente viu avestruz andando na trilha lá, a gente viu, mano, foca, a gente viu baleia hoje, que também é uma coisa muito emocionante, né? Um animal muito cabuloso, né? Mas você fala, caralho, o bicho tava na terra e ele foi pra água, tá ligado? E ele ficou gigantesco, mano. Ficou gigantesco. Então, é muito foda, de verdade. E fazer isso com a rapaziada que eu escolhi aqui também é muito legal. Eu sou um cara que, mano, tenho muitos defeitos, mas uma boa qualidade minha é que eu tenho uma boa intuição e um bom dedo, principalmente pra escolher pessoas e pra escolher algumas coisas no geral, assim, né? Eu faço más escolhas em uns sentidos, mas nesse sentido humano, acho que eu tenho um bom humandar, que seria um radar de pessoas. E é isso aí, mano. Eu vou agora me comprometer a soltar esse vídeo dessa viagem pra vocês, que aí vocês vão poder ver o que eu tô falando e se sentir mais dentro de tudo isso e entender um pouco mais. E talvez pessoas que nunca tiveram essa vontade ou que nunca foi entregue a informação do quão fantástico esse país é, e isso só me dá mais vontade de conhecer esses outros lugares, né? Eu tenho essa ambição e, se Deus me permitir, vou continuar fazendo isso de uma viagem zona por ano, assim, para conhecer um lugar novo, né? Porque acho que enriquece muito e dá muito propósito, né? Tipo, aqui, por vários momentos, eu pensei, mano, é para isso que eu vivo, né, mano? É para isso que a gente vive, né? Nós somos grandes exploradores de nós mesmos, né? Como seguindo a visão de que nós somos parte do universo, a parte que nos vê e que nos enxerga e que nos ouve, os olhos para se ouvir, para se ver e os ouvidos para se ouvir. Então é muito legal se conhecer, né? Se você me perdoa o pieguismo filosófico dessa frase aí. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Esses episódios que só tem eu sempre é um pouco mais curto, né? Não que tenha sido exatamente curto, mas senão eu morro seco, né? Daqui a pouco eu vou ter que beber uma água aqui, porque minha boca já tá seca de tanto falar sozinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa experiência, né? Eu acho que depois que eu virei um cara que trabalha com a internet e que trabalha com pessoas me assistindo e um público e tal, sempre virou parte de mim esse ânimo para dividir minha experiência com pessoas, né? A felicidade, ela é muito maior quando ela é compartilhada. Então, eu fico muito feliz de compartilhar minhas conquistas, minhas coisas legais e coisas que eu aprendi e coisas que eu pensei com vocês. E aqui é um espaço muito legal para fazer isso, certo, meus bocadinhas? Semana que vem a gente tá de volta normalmente aí, né? Marcelão deve estar de volta, se tudo der certo. E com certeza ele está mandando um beijo aí para vocês. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Um beijo.
Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.